Você pode assentar-se aí na sua cadeira, abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Aleluia. Lá no capítulo 13. Capítulo 13 não, capítulo 14. Vamos ler 3 versículos. Aleluia, creio que você já sabe, já conhece. No capítulo 14, a partir do verso 6. Está assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Quero falar com você, querido, de atitudes que faz com que as promessas de Deus se tornem realidade na nossa vida. Eu já ouvi várias pregações em cima desse texto, você já deve estar imaginando o que pode vir, o que o Senhor talvez, já ouvi, vai falar a respeito dessas coisas. Pode até ser, se você já ouviu, abre aí o teu coração, o teu entendimento, porque talvez o Senhor Deus vai te trazer à lembrança algumas coisas que talvez havia ou está esquecido na tua vida, e esse é um dos motivos, talvez, que a promessa não se torne realidade, o milagre ainda na sua vida não aconteceu. Nós sabemos aqui que o povo, quando saiu do Egito, havia uma promessa na vida deles, de herdarem essa terra. E aí então, durante toda a travessia do deserto, o Senhor Deus foi ali agindo, foi sendo bom com o povo, foi abençoando, foi curando, foi realizando os milagres, foi sustentando, foi suprindo, foi perseverando, preservando, e o Senhor Deus, Ele foi fazendo tudo isso. E até hoje, meu irmão, eu e você, por muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está fazendo essas coisas na nossa vida. Deus, Ele vem suprindo as nossas necessidades, Deus, Ele vem curando, Deus, Ele vem atuando no nosso meio, Deus, Ele vem preservando você de muitas coisas. E aí então, por a gente não perceber, não prestar atenção nessas coisas, parece que o milagre de Deus, a promessa de Deus, não é real na nossa vida. Nós vemos muitas promessas aqui na Bíblia, que elas parecem ser ilusórias, parece uma utopia, parece que isso é mentira, parece que não aconteceu, parece que não vai acontecer. Por exemplo, uma daquelas que é assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas cadê a minha família? Cadê a minha casa? Onde está o Senhor que não faz nada por isso? Cadê? Então essas promessas parece que são enganosas, parece que elas são mentirosas, porque, querido, eu vivo essa situação, eu da minha casa, só eu sou o crente, só eu sirvo a Deus, só eu busco ao Senhor. A outra parte da minha família, ou os meus irmãos, não querem nem saber, e não se importam com isso, e por muitas vezes dificultam o meu trabalho, dificultam a minha busca. Muitas vezes acontece isso, e talvez assim na sua vida. Talvez você está vivendo tudo isso, e é a respeito dessas coisas que eu quero falar com você essa noite. Atitudes que faz com que o milagre
a bênção, a promessa de Deus se torne realidade na tua vida. Se a palavra do Senhor Deus, a qual nós lemos, buscamos, estudamos, nos envolvemos, se é da parte de Deus, se é uma promessa de Deus, existe uma coisa errada. Deus está errado ou nós estamos errados, não é mesmo? Mas se Deus é fiel em tudo que Ele fala, chego eu à conclusão que nós estamos errados. Nós não estamos fazendo alguma coisa, ou tem algo, alguma coisa na nossa vida que está impedindo isso de acontecer. Isso de acontecer, essa promessa de Deus, esse resgate, essa restituição, esse renovo, todas essas coisas que eu e você buscamos diante do Senhor Deus, e até hoje não acontece. Muitas coisas já aconteceram, mas muitas outras delas, você tinha certeza, você vivia, você estava, e aí então, cadê? Acabou, perdeu o sonho. Como nós estávamos orando aqui, a menina já saiu daqui, cadê ela? Carol. O Senhor Deus mandou dizer para ela, está ali, que os teus sonhos você pode até pegar e colocar de lado. Você pode até abandonar, falar, não vai funcionar, não vai dar certo. Mas o tempo é de Deus na tua vida. E Ele vai cumprir. O que Ele te prometeu, vai cumprir. Vai acontecer. Talvez você olhe e fale assim, não, mas acho que já passou, já acabou. Ele fala para eu te dizer, vai acontecer o que Ele te prometeu. E pode escrever. Querido, e muito disso não acontece na nossa vida. E aí então, como aqui, Caleb, ele vivendo uma situação, ele chegou um pouquinho mais para frente, você lendo, você vê que ele tomou posse. A palavra, a promessa de Deus na vida dele se tornou real, se tornou verdadeira. Aconteceu aquilo que o Senhor Deus tinha prometido. E aí então ele tomou algumas atitudes na sua vida, na vida dele. E essas atitudes, querido, que eu quero falar com você, que muitas vezes eu e você não tomamos. A primeira atitude que devemos tomar na nossa vida é enfrentar o oponente, o adversário, aquele que se opõe contra você na promessa de Deus. Se opõe. São coisas que faz com que dificultam, como eu disse, faz com que a promessa de Deus não se torne real, te enfraquece, te faz desanimar, te faz faz com que você pense em desistir. E algumas dessas coisas, desses oponentes, nós, para que possamos vencer esses oponentes, nós precisamos descobrir quem são os oponentes, aonde estão os oponentes, onde estão os adversários e como vencê-los. Eu e você, nós sabemos que existe situações, que existe alguém, que existe algo que faz com que eu e você desistamos daquilo que nós colocamos diante do Senhor Deus, mas nós não sabemos como vencer aquilo, nós não sabemos como passar por aquilo. E muitas vezes a bênção, a promessa, o milagre de Deus não acontece na tua vida, porque você não enfrenta, porque você não resiste, porque você não confronta, porque você olha e acha melhor, mais confortável deixar do jeito que está. Um dos oponentes que nós devemos vencer, devemos passar, são as pessoas, que por muitas vezes se tornam oponentes, adversários na tua vida. Essas pessoas, por muitas vezes, elas atrapalham a bênção de Deus. Muitas vezes as pessoas fazem com que eu e você desistamos daquilo a qual o Senhor Deus prometeu e aquilo que nós estamos buscando diante de Deus. Quando o pastor disse aqui, olha, no ano que vem, 2015, será o ano do compromisso com Deus. No dia seguinte falei para ele, de tudo o que aconteceu no culto, pastor, o que mais me chamou a atenção foi isso que o senhor falou. O compromisso com Deus. Que por muitas vezes, querido, as pessoas se tornam oponentes e fazem com que a gente retrocede, fraqueja, porque nós temos mais compromisso com elas. Porque nós nos prostramos e nos rendemos diante delas, por elas. E como eu venço
um oponente inimigo, ou a pessoa que está sendo o oponente, vou lá, brigo com ela, mato ela, mando prender, xingo ela, viro o inimigo dela. Não. Que é isso muitas vezes acontece na nossa vida. Me afasto da pessoa. É muito melhor eu deixar aquela pessoa de lado. Mas a palavra do Senhor Deus, Ele diz assim, ó, que a minha luta não é contra carne e nem sangue. Então, não é contra as pessoas. A minha luta não é eu brigar com as pessoas. A minha luta para eu vencer uma pessoa que está criando ou sendo a dificuldade para a promessa de Deus acontecer na minha vida, não é abandoná-la, não é jogar de lado, não é deixar ela, dar um outro caminho, um outro rumo para ela, não. Não é isso. É não ser contaminado por aquela pessoa. Está me entendendo? Caleb, quando ele foi lá na terra, estava ele e mais os espias, outras pessoas que estavam junto. Josué estava junto e tinha mais um monte de homens junto. Quando eles retornaram e disseram para Moisés, olha, não vai dar, tem os anaquins estão lá, estão gigantes, tem muita gente, tem muita dificuldade lá. Caleb disse, não, nós vamos entrar naquela terra, nós vamos vencer, porque Deus é conosco, Deus está conosco. Pode sim estar os anaquins lá, pode sim ter os gigantes lá, eles podem ser bárbaros, eles podem ser fortes, mas Deus está conosco. O que eu quero dizer para você, querido, que Caleb não foi contaminado com as pessoas. Ele viu todas as coisas, as mesmas coisas que aqueles homens viram. E acredito, penso eu, que daqueles homens que relataram coisas ruins para Moisés, talvez mais 2 ou 3 ali, não tinham visto tudo isso. Mas quando ele relatou aquilo, verdade, vai ser difícil mesmo, nós não vamos conseguir. Mas Caleb falou, não, nós vamos até lá, nós vamos chegar até lá, porque Deus está conosco. Meu irmão, se você quer que a promessa de Deus aconteça na tua vida, o milagre aconteça na tua vida, não seja contaminado por pessoas, principalmente pessoas sem fé, pessoas desencorajadas, pessoas que não vê um palmo além do nariz, pessoas que não sonham, pessoas que não acreditam, pessoas que não têm esperança. Não seja contaminado. Pastor, então eu vou jogá-las de lado. Não. Você não precisa jogar essas pessoas de lado. Você não precisa desfazer dessas pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde, talvez você vai estar congregando dentro da igreja, e essas pessoas estarão ali. E aí então vai fechar a porta para as pessoas? Eu não vou sentar do lado dessa pessoa não, porque vai isolar a pessoa. Querido, não seja contaminado com pessoas. Saiba que Deus tem uma promessa na tua vida, e essa promessa vai acontecer. Tenha essa atitude. Meu irmão, é o seguinte, você não crê que Deus pode curar você? Mas eu creio. Você não crê que Deus pode mover o céu sobre a tua vida? Mas eu creio. Você não crê que o Senhor Deus possa abrir as portas para você? Mas eu creio. Eu confio. Assim foi a atitude de Caleb. Moisés, esses homens aqui, eles não creem em nada dessas coisas, mas eu creio que Deus, possa agir no nosso meio. Eu creio que o Senhor Deus, pode abater os anaquins. Eu creio que o Senhor Deus, pode mover todas essas coisas, porque Ele prometeu que nos dará essa terra. A promessa de Deus, meu irmão, na tua vida, já foi declarada. Já foi declarada. Como tinha dito
como já havia sido declarada na vida de Caleb. Moisés disse para ele: certamente você herdará essa terra. Certamente herdará essa terra. Então não seja contaminado com pessoas desencorajadas, enfraquecidas. Se as pessoas não querem fazer, continue você fazendo. Se as pessoas não querem mais orar, continue você orando. Se as pessoas não querem mais se envolver, continue você se envolvendo. Se as pessoas não, está muito, continue você fazendo e não seja contaminadas pelas pessoas. Amém, querido? A atitude de que levou Caleb a ser lembrado. Meu irmão, vença o diabo. Vença o diabo. Pastor, mas como que nós vamos vencer o diabo? Como que eu vou vencer o diabo? Como que eu vou fazer com que o diabo saia da minha vida? Meu irmão, não tem como vencer o diabo se não estivermos em Cristo. Não tem como. Não tem como. Você pode ser o homem mais forte do mundo. Você pode ser a melhor pessoa golpista do mundo. Você pode ser o melhor lutador. Mas se não estiver em Cristo, meu irmão, não vence o inimigo. E a promessa de Deus não acontece na tua vida, porque muitas vezes nós estamos dando mais lado ao diabo do que ao Senhor. Nós confiamos mais nas promessas, mais nos levantes, nós confiamos mais naquilo que está ao nosso derredor, do que aquilo que o Senhor tem prometido e garantido na nossa vida. Vença o diabo. E para vencer o diabo, por muitas vezes nós esquecemos que ele é um ser espiritual. E só vencemos o ser espiritual com um pedaço de madeira, com as pedras, com o facão, com o espiritual. Só vence o espiritual com o espiritual. Você já viu talvez uma pessoa ser endemoniada, se contorcer, gritar. E naquela hora, querido, você pode segurar, você pode amarrar a pessoa, você pode subir em cima dela. Se não estiver em Cristo, de nada adianta. De nada adianta. Eu já vi muitas pessoas medir forças. A pessoa se manifesta, o outro vai lá e garra, tenta conter. Não tem jeito, meu irmão. Não dá. Então vencer o diabo é só espiritualmente. Você só vence com a batalha espiritual. Não tem como ultrapassar as barreiras espirituais, fazendo com que as físicas se tornem real na sua vida. Não. É espiritual. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que se dedicar, tem que ouvir ao Senhor, tem que se envolver com a palavra do Senhor Deus. Porque ele diz assim, em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Permanecer firme contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de todo o poder. Revestir da palavra do Senhor. Revestir da glória, da presença de Deus. Meu querido, não tem como a gente buscar ao Senhor Deus sem jejuar. Não tem como a gente se tornar ou vencer alguma batalha espiritual sem a oração. Parou, né, pastora? Semana retrasada, 10 horas da noite, 8, 10, 12 pessoas vêm. Se fizermos de manhã, 15, 10 pessoas. Se fizer a meio-dia, é o mesmo número. Querido, se você quer que o milagre aconteça na tua vida, meu irmão, comece a lutar espiritualmente. Guerra constante, é oração constante, orar sem cessar, o tempo todo. Alguns de nós vamos sair daqui agora e vamos olhar para
tudo aquilo que o Senhor Deus prometeu na tua vida. Vamos olhar tudo de novo e não vamos fazer nada. Toma essa atitude, começa a orar. Como a irmã disse, 3 horas da manhã. Eu tenho orado das 9h30 da manhã às 10h30, às 10 horas, dentro desse relógio de oração. E aí ainda tira-se ali alguns outros momentos para orar, para buscar ao Senhor, para pedir ao Senhor Deus que abençoe o povo, que toca sobre o povo. Hoje mesmo eu nem apareci aqui na igreja, nem falei com o pastor, só mandei um recadinho, não apareci aqui na igreja, para buscar o Senhor, para que hoje Ele pudesse tocar em você, curar você, libertar você, mover da mão dele sobre a tua vida, quebrar os grilhões, quebrar as cadeias, romper, fazer com que eu e você avancemos diante de onde nós estamos. Porque, querido, é uma coisa que eu tenho me indignado e eu não tenho concordado, é continuar, passar 2014 todinho no mesmo lugar, do mesmo jeito. Tenho feito nos últimos 60 dias, tenho orado assim: Senhor, do mesmo jeito, não pode ser, eu não concordo, eu não creio. E muitas vezes você conversa com as pessoas, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquele outro. Estou te falando o que o Senhor colocou no meu coração. Ele falou: não concorda? Você não crê? Você não quer passar? Lute espiritualmente. Lute. Vença o diabo. Vença o inimigo. Tome uma postura e faça com que o milagre do Senhor aconteça na tua vida. E durante um dia desses, durante um culto aqui, veio um irmão, me abraçou e disse assim: o Senhor manda te dizer o seguinte, que a partir de hoje, Ele começa a fazer milagres na tua vida, porque você entendeu o que Ele te falou. Querido, quando eu e você, nós ouvimos e entendemos o que o Senhor Deus está fazendo, ou melhor, está falando, os milagres começam a acontecer. Sabe o que Ele disse para mim? Quando Ele falou, eu me pus a buscar, a lutar espiritualmente. Parei de resmungar, parei de reclamar, parei de olhar o A, o B, o C. Comecei a orar: Deus, faça o milagre. Senhor, é a tua vontade. Ó Deus, repreende o diabo. Eu não sei onde o diabo está, nem quero nem saber, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer o milagre. Eu sei que o Senhor tem o poder para realizar as tuas promessas. Eu sei que o Senhor, ó Deus querido, tem o poder. Deus, ó Pai, eu sei que o Senhor não está apenas aí no teu céu com os braços cruzados, mas eu sei que o Senhor quer agir. Eu sei que o Senhor quer atuar no nosso meio. Eu sei que o Senhor quer mover as tuas mãos. Ó Deus, eu sei que o Senhor quer curar. Querido, é assim que eu e você devemos andar. Lá na sua vida, como que está? Está meio que tudo amarrado, não vai, as coisas parecem que não acontecem. Vença o diabo, que muitas vezes, querido, nós colocamos a culpa na caixa, a culpa na parede, a culpa não sei aonde. Mas o diabo está ali, ó, prendendo você, amarrando você. Vença o diabo, e ele vai fazer um milagre na tua vida. Vença outra coisa, outro oponente na nossa vida, e esse é praticamente destruidor das bênçãos e promessas de Deus. Vença o tempo. Vença o tempo. Não importa quanto tempo vai levar para a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Não importa se Ele vai fazer amanhã cedo, ou não importa se Ele vai fazer em 2015, não importa se é em 2020, não importa quanto tempo vai levar. O importante é que você se mantenha na presença de Deus. Vença isso. Muitas vezes, querido, nós nos colocamos ali e fazendo com que o tempo se tornou o maior inimigo.
Porque eu deixo de fazer as coisas porque Deus prometeu e não aconteceu. Eu deixo de orar, eu deixo de buscar, eu deixo de ir na igreja, porque o Senhor Deus prometeu e até hoje não se cumpriu. E como faço para vencer o tempo? Nutrindo a minha esperança, com fé, crendo, nutrindo a minha força. Como Caleb disse, a minha força é a mesma, desde o dia que o Senhor prometeu. Hoje a minha força é a mesma. 45 anos se passaram. Hoje, se fizer meia hora, se não for uma resposta automática, se não for a resposta no fim da oração, cadê Deus? Cadê o Senhor? Tomar a atitude que faz com que a promessa de Deus aconteça na minha vida e na sua vida, é vencer o tempo. Nutre. Caleb falou: olha, Josué, você lembra da promessa que o Senhor Deus fez na minha vida? Você lembra, nós ainda estávamos lá no deserto, nós lutamos, guerreamos, bebemos água junto, passamos fome, passamos lutas, estivemos cansados juntos, mas é hora do Senhor Deus fazer um milagre na minha vida. Eu já estou esperando há 45 anos, e cadê a promessa acontecer? E nada desse Deus cumprir. Caleb, querido, venceu o tempo. Se fosse necessário mais 5 anos, ele continuaria guerreando mais 5 anos. Se fosse necessário mais 20 anos, ele continuaria mais 20 anos, porque ele sabia, ele nutriu, ele se fortaleceu a sua força na esperança daquele que prometeu, daquele que fez a promessa. Ele sabia que ia cumprir, porque ele sabia quem havia sido aquele que havia prometido na sua vida. O que eu quero dizer para você, meu irmão, Deus pode ter usado o homem para falar na tua vida, mas quem prometeu foi Ele. Deus, Ele pode ter levantado como o pastor diz, um Zé das Couves, mas quem prometeu foi Deus. É o Senhor. E Ele não falha, Ele não tarda, Ele é pontual. É na hora, no tempo dEle, na hora que Ele olhar para você e entender que você está apto a receber. E aí então, o milagre acontece. Muitas vezes, meu irmão, por muito tempo, e por muitas e muitas vezes, eu perguntei para o Senhor: quando chegará a minha hora? Ele dizia: continue lutando. E vou falar para você ainda, hoje à tarde, falei: Deus, quando chegará a minha hora? Continue lutando, continue guerreando. Antes de chegar aqui no culto, falei: Deus, quando chegará a minha hora? Continue lutando. Estava sentado ali: quando chegará a minha hora? Continue lutando. Não importa, não importa. Deus prometeu na tua vida, vai se cumprir, vai fazer, vai acontecer. Mas vença isso. Abandone o tempo, abandone as circunstâncias, porque muitas vezes o tempo faz com que a ansiedade nos desanima. E Ele diz assim: ó, lançai sobre vós, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lança Ele, sobre Ele. Querido, talvez você já deixou de fazer alguma coisa, porque já faz tempo. Talvez você já parou de orar, porque já faz tempo. Talvez você já jogou os projetos
fora. Poxa, já vai mais de 3 anos. E isso nada aconteceu na minha vida. Já faz tempo. Já passou. Deus talvez esqueceu de mim. O Senhor um dia levantou, talvez você está pensando assim, alguém, e falou que Ele iria me usar. Mas acho que não vai. Porque já passou o tempo. Já faz tempo. Querido, quem fez a promessa para você, sabe exatamente o tempo, a hora e o lugar para se tornar realidade na tua vida. Não importa a atitude, querido, para que essas promessas se tornem a sua realidade na sua vida. Vença o oponente, que por muitas vezes é o tempo. Talvez ali você está aí marcando, sabe aqueles filmes que mostram na cadeia, os prisioneiros riscando dia após dia, quanto tempo já passou, quantos dias já foram, quantos anos já se passaram, não importa, meu irmão, não importa. O importante é que Deus, Ele tem uma promessa na tua vida, e essa promessa vai se tornar realidade, essa promessa vai se tornar verdadeira. O importante é que é Ele que prometeu, e Ele está aí, ó, pronto para fazer, mas o tempo está atrapalhando. Senhor, a partir de hoje, eu não me preocupo mais com o tempo, quanto o tempo faz, não me preocupo mais com isso. Eu só sei que o Senhor tem uma promessa maravilhosa na minha vida, e eu creio que essa promessa vai se cumprir, vai se cumprir. Querido, quero que você se coloque de pé no teu lugar, e nós vamos orar, e eu vou orar junto com você. E olha aqui, irmão, há pessoas aqui no nosso meio, pode tirar os rascunhos, pode pegar os rascunhos aí, aqui ó, na sua memória, pode buscar o Senhor. E um dia, o pastor Eliano, nós estávamos orando, e eu falei para a senhora, que o Senhor Deus falou para que a senhora escreva, porque do jeito que a senhora escrever, Ele vai fazer. O que eu não sei, eu só sei que Ele vai fazer, e Ele vai fazer. Querido, rascunhou algumas coisas aí? Falou, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar não. Pega de volta, toma aí nas tuas mãos. Talvez você não consiga mais, talvez, abrir as gavetas. Quando será que eu vou casar? Sonhe novamente. O meu casamento não se tornará mais o mesmo. A partir de hoje, o teu casamento será renovado. Será renovado.